O ciclo invisível antes da transformação. Há momentos em que tudo parece desmoronar. Por fora, a vida continua, mas por dentro, algo se rompe. É como se a alma entrasse num silêncio estranho, onde nem mesmo as orações parecem encontrar resposta. E é nesse espaço, entre o que já não faz sentido e o que ainda não nasceu, que muitos desistem. Acham que falharam, que perderam o rumo, que estão sozinhos. Mas o que poucos percebem é que esse ponto de ruptura não é o fim. É o início silencioso de algo maior. Greg Braden chama isso de ponto de caos. Um momento em que o sistema, seja ele biológico, emocional ou espiritual, colapsa. E colapsa não por fraqueza, mas porque precisa se reorganizar em novo nível. É o campo unificado se reestruturando, abrindo espaço para algo que ainda não pode ser visto. E nesse caos aparente, onde tudo parece instável, onde os sentimentos se embaralham, onde o velho já não serve e o novo ainda não chegou. Ali mora o prenúncio da transformação. Joe Dispenza nos lembra que o cérebro resiste à mudança. Ele se agarra aos velhos padrões porque neles encontra segurança, mesmo que essa segurança doa. Por isso, quando estamos prestes a dar um salto emocional, espiritual de vida, sentimos desconforto. Sentimos medo, tristeza, confusão. Não porque estamos indo na direção errada, mas porque estamos saindo do conhecido, porque estamos deixando para trás o que já não nos serve. Essa estagnação que você sente, essa sensação de perda, de não saber o que está acontecendo, talvez não seja fracasso, talvez seja sintoma de realinhamento. O universo tem um jeito curioso de preparar o terreno para o novo. Ele precisa revolver a terra, precisa bagunçar a superfície. Assim como o agricultor precisa abrir o solo antes de semear. Assim como o bambu chinês passa 5 anos no escuro, criando raízes invisíveis, antes de romper a terra e crescer com força. Então, se hoje parece que nada está se movendo, que tudo está parado, talvez algo muito profundo esteja se preparando. Talvez você esteja no exato ponto em que a vida decide mudar de direção. E o desconforto que você sente é só o eco do velho tentando resistir à chegada do novo. O erro invisível, querer luz sem atravessar a sombra. Existe um erro silencioso que muitos cometem na jornada da expansão. Um erro que não nasce da má intenção, mas da pressa, da fome de luz, do desejo sincero de sair logo da dor. É quando a pessoa, ao sentir o peso da escuridão, tenta subir, direto para a luz, sem antes atravessar a sombra, sem olhar para o que precisa ser curado, sem descer até as raízes do que está pedindo por liberação. Mas a dor não é inimiga. A dor é linguagem. É um código vibracional que o corpo e a alma usam para mostrar onde algo precisa ser transformado. Resistir a essa dor, tentar silenciá-la com frases bonitas ou pensamentos positivos forçados, é como colocar perfume sobre uma ferida aberta. Fica mais bonito por fora, mas continua infeccionando por dentro. É aqui que mora um dos maiores bloqueios espirituais, a negação disfarçada de fé. É o que se chama de spiritual bypassing. Quando, por medo de encarar as partes sombrias, usamos a espiritualidade como fuga. Repetimos mantras, acendemos incensos, visualizamos futuros lindos, mas ignoramos a raiva, o luto, o ressentimento, o trauma congelado dentro do peito.
A alma não quer ser maquiada, ela quer ser ouvida. A evolução verdadeira é alquímica. E a alquimia não é limpa, nem leve, nem imediata. A matéria-prima da alma precisa ser queimada, precisa ser desintegrada, dissolvida, desnuda. Só assim ela vira ouro interior. Só assim a luz que você tanto busca deixa de ser uma imagem no horizonte e passa a nascer de dentro. Você pode estar exatamente nesse ponto, com o fogo aceso, mas com medo de se queimar. Com vontade de crescer, mas sem aceitar o solo que precisa atravessar. E tudo bem, porque reconhecer isso já é parte da cura. Atravessar a sombra não é se perder nela, é permitir que ela revele o que você tentou esconder por tempo demais. E quando isso acontece, a luz não precisa ser buscada. Ela simplesmente aparece, porque sempre esteve esperando atrás do que você temia sentir. Porque a maioria falha ao tentar atravessar essa fase. Quando tudo parece estar ruindo, é exatamente quando o novo está se aproximando. Mas, nesse limiar, muitas pessoas desistem, não por fraqueza, mas porque o velho eu grita. Grita por segurança, grita por controle. O cérebro, condicionado por anos de repetição emocional, não entende que o caos é, muitas vezes, o anúncio da transformação. Ele interpreta desconforto como perigo, interpreta silêncio como rejeição, interpreta a espera como fracasso. A ansiedade silenciosa, essa inquietação interna que parece não ter nome, cria pressa, e a pressa bloqueia o tempo divino, porque a alma não se move em velocidade, ela se move em profundidade. E quando tentamos acelerar um processo que exige maturação interior, acabamos colapsando o campo ao nosso redor. As coisas não fluem, as portas não se abrem. A vida entra em suspensão. Neste ponto, nasce um dos maiores gatilhos de autossabotagem, o impulso de abandonar o processo justamente quando mais deveríamos permanecer. Muitas pessoas, sem saber, desistem a 2 passos do salto. Trocam o caminho da evolução por atalhos emocionais. Desacreditam. Rompem ciclos antes que a semente possa romper a terra, e o que poderia ser o início de uma nova fase se transforma em mais uma repetição de dor. Há histórias que se repetem como ecos, pessoas que estavam prestes a viver o amor que pediram, a cura que esperaram, a resposta que buscaram, mas que não sustentaram o vazio do meio do caminho. E assim, voltaram ao início. Não porque estavam erradas, mas porque não sabiam que a travessia dói, que o nascimento espiritual não é romântico, é visceral, é cru, é necessário. É preciso reconhecer que a dor da espera também é parte do milagre. Que a alma, às vezes, silencia, não porque nos abandonou, mas porque está nos gestando para algo maior. Quem entende isso, permanece. E quem permanece, atravessa. Frequência dissonante, quando o que você vibra nega o que você pede. Nem sempre é o desejo que cria a realidade. É a coerência vibracional entre o que se pede e o que se sustenta internamente. O universo não responde às palavras que você diz. Ele responde ao campo que você emana, à verdade que você vibra em silêncio. E muitas vezes há um abismo entre o que a mente afirma querer e o que o corpo e as emoções realmente estão emitindo. Você pode pedir amor, mas vibrar medo de rejeição. Pode pedir abundância, mas vibrar escassez. Pode orar por mudanças, enquanto permanece emocionalmente preso a dores antigas. E isso cria uma frequência dissonante, uma espécie de curto-circuito energético que trava o fluxo da manifestação. O corpo sabe, o corpo sente e o corpo não mente.
Se ele está contraído, se o peito aperta ao imaginar o futuro, é sinal de que há incoerência, porque o desejo verdadeiro expande. Ele acende o centro cardíaco, ele desperta a confiança serena, mesmo em meio ao desconhecido. A cura começa com a autoobservação vibracional, com a coragem de escutar o que o corpo está dizendo quando você pensa nos seus sonhos. Ferramentas simples, como a escrita de estado interno, colocar no papel o que realmente se sente, ou o escaneamento emocional, fechar os olhos e perceber onde está a tensão, já iniciam o realinhamento. O erro energético mais comum é tentar criar a partir da carência, pedir com medo, agir com dúvida, vibrar com ressentimento. Isso não é manifestação, isso é resistência. A energia não flui em campos contraditórios, mas quando mente, emoção e intenção se alinham, tudo muda. Porque a vida responde com exatidão à frequência que você se permite encarnar. O que a natureza ensina sobre os ciclos de renascimento. Tudo na natureza passa por fases. Nenhuma flor floresce o tempo todo. Nenhuma árvore frutifica sem antes atravessar o inverno. A natureza respeita os seus ciclos, recolhe-se para dentro, morre para depois renascer. E faz isso em silêncio, sem pressa, sem culpa, com sabedoria ancestral. O inverno, embora pareça inércia, é preparação. Ele ensina o recolhimento sagrado. Ensina que o escuro não é ausência de vida, mas solo fértil para o invisível. Assim também é com a alma. Às vezes, tudo parece cessar, nada acontece, nada se move, mas é aí que algo está sendo gestado, num tempo que a mente não entende, mas que a essência reconhece. As sementes morrem antes de brotar, rompem-se por dentro, são desfeitas, perdem a forma para ganhar vida. Da mesma forma, nossas velhas identidades precisam se dissolver para que algo novo possa nascer. O silêncio que antecede o florescimento é sagrado. Não há como pular essa etapa sem ferir a própria verdade. Há um momento em que a vida cala, em que tudo parece suspenso. Mas esse momento não é o fim, é o ventre, o casulo. O intervalo onde o milagre se organiza. E quando você entende que está, nesse tempo, não perdido, mas em gestação, o sofrimento se transforma em aceitação. E a aceitação abre espaço para o renascimento, o rito de passagem invisível. Existe um momento silencioso entre o que foi e o que será. Um ponto de travessia que quase ninguém vê, mas que define toda a jornada. Esse momento é o rito de passagem invisível. Ele não é feito com grandes cerimônias externas, mas com atos simbólicos internos, com pequenas escolhas conscientes que alteram profundamente a vibração. Esse rito acontece em 3 fases. A primeira é o reconhecimento, nomear a dor, sem julgá-la, sem tentar explicar, apenas sentir e dizer: sim, isso está aqui, isso dói, isso é real. Quando a dor é reconhecida, ela começa a perder o poder de aprisionar. A segunda fase é o ritual simbólico. Pode ser tão simples quanto escrever em uma folha o ciclo que está se encerrando, o que já não serve mais, o que precisa ser devolvido ao universo. E depois, queimar esse papel, com presença, com intenção, com reverência, não como quem se livra de algo, mas como quem libera espaço. A terceira fase é a reprogramação. Visualizar o novo. Não como um desejo distante, mas como uma emoção já encarnada. Sentir o futuro no corpo agora. Deixar que a imagem do novo eu ganhe forma, cor, textura.
sentir o cheiro, a temperatura, o som desse novo estado. Essas práticas, quando feitas com verdade, não apenas mudam pensamentos, mas alteram a frequência do campo ao redor. E para potencializar essa mudança, existe uma ferramenta poderosa: a coerência entre coração e mente. Meditações que alinham emoção e intenção, como as propostas por Joe Dispenza, criam estados vibracionais onde a transformação não é só possível, é inevitável. A crise como código genético da evolução espiritual. Bruce Lipton nos lembra de algo essencial. Nossas crenças moldam nossa biologia. A forma como interpretamos a crise define o que ela ativa em nós. Se a vemos como punição, adoecemos. Se a vemos como chamado, despertamos. Porque o campo ao redor da célula, o que sentimos, pensamos, acreditamos, altera o comportamento da própria vida dentro de nós. A dor não é só emoção, ela é programação. Quando não é integrada, ela repete padrões. Mas, quando é compreendida, ela transmuta. O sofrimento não é aleatório. Ele carrega códigos, informações escondidas, convites à evolução. E quando esses códigos são lidos com consciência, algo em nós se reconecta ao design original da alma. Neville Goddard dizia: toda cena difícil contém o germe do novo estado que você deseja. O caos não é apenas ruído, é símbolo, é imagem do que está se dissolvendo para abrir espaço ao que quer nascer. O corpo ainda sente o passado, mas a alma já vibra o futuro. E quando você honra o agora, com presença, com verdade, com amor, esse futuro se aproxima. O casulo é apertado, escuro, solitário, mas é nele que a lagarta se desfaz para virar asa. E não importa o quanto pareça um fim, pode ser apenas o começo, porque o que você sente agora pode ser só o útero da sua próxima versão. E talvez seja justamente por isso que tudo está tão difícil, porque está nascendo, porque está vindo à luz, porque sua melhor fase está muito mais próxima do que parece.